Alô, meus amigos, cá estamos nós para mais uma estompada em falácias patéticas de opositores às escrituras. Peço que desde já vocês possam deixar o like para contribuir e dar uma hypada aí no vídeo. Deixe seu comentário também, isso ajuda para que nós possamos propagar mais o trabalho da apologética contra esses fanfarrões. Um opositor fanfarrão diz que o livro do Apocalipse não tem nada para o futuro e somente para o ano 70, e somente para o primeiro século. Diz também que o anticristo foi somente o contexto da invasão de Jerusalém no ano 70, ou seja, Apocalipse foi escrito mensagem e todas somente para as igrejas da Ásia, primeiro século, da Ásia Menor, as que foram endereçadas segundo Apocalipse 1, versículo 11. Temos alguns vídeos já estampando essa balela aqui, acompanhe-nos. Apocalipse traz essa tratativa e tão somente ela. Tudo se cumpriu em 70 depois de Cristo. De Cristo é apenas ali o contexto de Roma e Jerusalém. Invasão em 70. O livro foi somente para essas 7 igrejas da Ásia Menor. Não há nada escatológico, ou seja, para o futuro. Gente, isso será que funciona? Só se ignorar o próprio texto do Apocalipse e alguns elementos a mais. Apocalipse 1:19 está escrito: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Isso mesmo, uma estrutura tripla. Viste, passado, são, presente, acontecerão ou hão de acontecer no futuro. Algo futurístico. Se tudo é primeiro século, por que o texto então afirma explicitamente coisas futuras? O Apocalipse não termina no capítulo 3. O argumento tenta limitar tudo a este contexto, a este tempo, a estas igrejas. Apocalipse 1-3, nós temos igrejas locais. Apocalipse 4-22, uma progressão, e esta geral em todo o planeta. Apocalipse 4, versículo 1, está escrito: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Como ficam essas passagens? Como ficam esses depois destas coisas? Ou seja, metatauta, mudança clara de fase temporal. Ora, essa afirmação patética do embusteiro fanfarrão traz uma contradição. Se tudo é do primeiro século, ora, depois destas coisas, perde o sentido no texto. É impossível ser aplicado para 70 depois de Cristo. Apocalipse 13, versículo 7. Prestem bem atenção e acompanhem a leitura e o estudo dessa estompada nesse embusteiro. O que está escrito? Foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Meu Deus, que problemão aplicar isso a 70 depois de Cristo. Vocês não concordam, não? Em 70 depois de Cristo, existe um evento local, Jerusalém, limitado geograficamente. O Apocalipse descreve, e de uma forma muito clara, um alcance geral da Terra, influência universal, um sistema contínuo. Não cabe em um evento local. A besta não teria como ser ali a Roma de 70 depois de Cristo. Vamos testar isso de uma forma um pouco técnica. Apocalipse 13 descreve a besta. Essa mesma recebe adoração, opera prodígios ou milagres, controla economicamente com uma marca, atua por período profético. Roma 70? Meu Deus do céu. Gosta de passar vergonha assim, é? Não foi adorada por diversas partes da Terra, universalmente. Não cumpriu o período profético. Não estabeleceu um sistema religioso mundial. Essa patetice, essa afirmação é forçada. É alienação típica de fugitivos do CAPES. Muitos estudiosos da história eclesiástica reconhecem Irineu de Lyon contra as heresias. Ele deixa claro que Apocalipse foi visto quase em nossos dias, no fim do reinado de Domiciano. Domiciano reinou em 96. Olha o absurdo desse anacronismo patético, de palhaço, teólogo de picadeiro de circo. Ora, meus amigos, o Apocalipse foi escrito depois de 70. Estão entendendo? Ele não pode estar descrevendo a queda de Jerusalém como sendo escatológico, como um evento futuro central. O livro é enviado, endereçado, sim, às igrejas da Ásia, às 7 igrejas. Mas isso não o limita. Porque, se for assim, a carta aos romanos se limita apenas aos romanos? Ô pateta, os dons em 1 Coríntios, Atos, também o contexto é ali, imediato, então não serve para o dia de hoje. Logo você que diz que crê em dons, você é um embusteiro.
Só passa vergonha. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado os que leem. Não diz somente essas igrejas, somente vocês, as igrejas que leem. Apocalipse 22:18 deixa claro, se alguém acrescentar, o público é universal. As igrejas são destinatárias imediatas, mas não o limite interpretativo. 1 João 2, versículo 18. Um anticristo vem. Muitos já existem. A estrutura é clara. Presente plural, futuro singular. Não tem por onde correr. E isso é um problema com a ideia de 70 depois de Cristo. Pois não envolve heresia cristológica. Não surge de dentro da igreja. Não cumpre a definição de João. Daniel 7. Nós temos sucessões de impérios. Sistema contínuo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós temos o termo já opera, mas também será revelado. Ora, Apocalipse traz um desenvolvimento progressivo. O padrão bíblico, histórico, contínuo. Essa patetice levantada por Fanfarrão traz contradições internas dentro de sua própria afirmação patética. Por quê? A posição do opositor entra em colapso. Entra em colapso, porque diz que tudo é passado, mas o texto fala de futuro. Diz que é local, mas o texto é universal, global, geral. Diz que é Roma, somente Roma, mas a descrição não bate. Diz que é 70 depois de Cristo, mas o livro é posterior. Diz que é só para as 7 igrejas, mas o próprio livro se universaliza. Entende, meus amigos? Dizer que Apocalipse trata apenas do primeiro século, o anticristo é ali 70 depois de Cristo, não há nada para o futuro, não é interpretação. É reducionismo, forçação de barra, forçação de texto. O que o texto realmente mostra é que começa com as igrejas e vai se estendendo, se expande para a história. Descreve sistemas gerais, universais, aponta para processos contínuos e culminações claramente escatológicas. O Apocalipse não é um boletim do ano 70. É um mapa profético da história, estopando, assim, falácia de botequim, formação de CAPS, fugitivos do CAPS. Shalom, shalom, letra 8.